E hoje é Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Dados do IBGE mostram que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência e que a visual é a mais recorrente. Para falar sobre os deveres e direitos das pessoas com deficiência, nós vamos conversar agora com o jurista Yuri Mello. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. O Brasil conseguiu vários avanços nessa questão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas alguns direitos, deveres não são cumpridos ainda. Quais são os principais deveres que deixam de ser? Olha, o Brasil vem caminhando há algumas décadas, no sentido de defender melhor o direito da pessoa com deficiência. Eu diria que direitos como prioridade, acessibilidade, tecnologias assistivas, acesso à informação e comunicação, direitos dentro da habilitação e reabilitação, são direitos que ainda estão por serem cumpridos. Aliás, são cumpridos, mas não são cumpridos de forma satisfativa e que faça com que haja um processo de inclusão maior da pessoa com deficiência na sociedade. Como o Estatuto classifica os tipos de deficiência? Como é que a gente pode explicar isso? Olha, nós temos as deficiências, poderíamos dizer, leves, médias, deficiências mais graves. Teríamos as deficiências físicas, teríamos as deficiências intelectuais, cada uma sendo majorada ou minorada de acordo com a proporção de cada pessoa ali. E para cada caso específico, nós temos um tipo de aplicação, um tipo de cuidado, um tipo de proteção, um tipo de assistência diferente. E quais são os objetivos do Estatuto de maneira geral? A gente pode dizer que a gente está ainda num período de adaptação, vários desses direitos ainda passam a ser conhecidos pela sociedade? Não tem dúvida, principalmente aqueles que eu falei, como acessibilidade e prioridade, a questão da própria previdência mesmo, o próprio auxílio e inclusão, que é uma nova realidade que substitui o benefício de prestação continuada dentro, que a pessoa com deficiência recebia. Quando ele consegue um emprego, agora ele vai ter também o auxílio e inclusão. Está por ser regulamentado. Na verdade, a Lei 13.146, ela regulamenta a Convenção da ONU, que foi publicada aqui no Brasil em 2009, e ela traz direitos como esses, moradia, saúde, educação, e que devem ser aplicados de forma diferenciada àquelas pessoas com deficiência. Então, estamos caminhando. Penso que já foi um grande passo, porque antes o Brasil sequer falava na pessoa com deficiência. A partir de 89, com a Lei 7853, é que começamos a tratar a pessoa com deficiência aqui no Brasil de forma mais carinhosa e respeitosa. Se a gente pudesse resumir, qual seria o principal objetivo do Estatuto? Dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional que está na Constituição Federal do Brasil e que não vinha sendo cumprido de forma efetiva com relação à pessoa com deficiência. A gente assistiu às Paralimpíadas no Rio de Janeiro, que são uma prova de que a pessoa com deficiência não deixa de conquistar. O que o senhor acha que isso representa para o olhar do brasileiro? Um exemplo de determinação, um exemplo de planejamento, um exemplo de querer fazer. O que as pessoas com deficiência nos trazem é exatamente essa situação. Os Jogos Paralímpicos foram fantásticos, sensacional, num país que oferta ainda muito pouco incentivo na área esportiva. Então, são verdadeiros heróis. Parabéns a todos os nossos heróis paralímpicos brasileiros. Mas o senhor acha que, de maneira geral, o Brasil está preparado para atender esse público? Ainda não. A legislação, nós temos muita legislação aqui no Brasil, não tenha dúvida disso, muita legislação, mas caminhamos de forma ainda muito lenta, principalmente na questão orçamentária. Quer dizer, o governo ele precisa olhar com mais carinho a pessoa com deficiência, com mais organização, e realmente não tem como você adaptar questões de órteses, próteses, tecnologias assistivas de ponta, se você não tiver uma gestão de capital, de dinheiro maior com relação à pessoa com deficiência. E daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse assunto, os direitos e deveres da pessoa com deficiência aqui no Brasil. E nós voltamos a conversar com o jurista Yuri Mello sobre os direitos e deveres das pessoas com deficiência no Brasil. O senhor sabe dizer se existe algum tipo de deficiência que sofre mais com preconceito? Olha, é muito complexo a gente pontuar uma deficiência que seja pior ou melhor do que a outra, Não tem como a gente dizer o autismo é pior do que a síndrome de Down ou melhor, o surdo é pior do que o mudo. Então, é bastante complexo a gente afirmar isso. Eu diria que todas as deficiências têm as suas limitações. Então, ela vai depender especificamente daquela pessoa que tem aquela deficiência, no seu dia a dia, no seu convívio profissional, no seu convívio familiar.
Então, eu diria a você que, dependendo de cada caso, ela pode ser mais grave ou menos grave, dependendo de cada caso concreto. A gente viu na reportagem mostrando um pouco da realidade nas instituições de ensino, tanto públicas quanto particulares. A gente pode avaliar que elas estão prontas para receber os alunos com deficiência? Nem as públicas, nem as particulares estão tão prontas assim. Existe um processo de adaptação que está ocorrendo em função da Lei 13.146. O que ocorre, na verdade, por exemplo, e ocorria, era a cobrança de valores diferenciados para a pessoa com deficiência, né? Em relação à pessoa que não tinha deficiência. Alegavam as escolas particulares de que teriam um custo maior e tal. De fato, isso até acontecia em alguns casos. De forma que qualquer discussão é bem-vinda em relação a isso, desde que direitos da pessoa com deficiência não sejam suprimidos. Agora, a questão pública, nós temos algumas escolas, vamos chamar assim, escolas para pessoas especiais aqui no Distrito Federal. Elas devem ter um atendimento melhor. Algumas são muito boas, mas penso que a rede deve ter um preparo melhor, inclusive com professores melhores preparados, não que não estejam, mas que tenham cursos específicos na área para poder suportar a carga dessas pessoas com deficiência em sala de aula, podendo assim fazer um processo de inclusão entre pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência e pessoa sem deficiência com pessoa com deficiência. E esse convívio também é necessário e é importante para o aprendizado de todos, né, os alunos dentro de sala de aula. A gente assistiu a algumas instituições particulares negociando uma tentativa de impor algumas restrições, por exemplo, para limitar o número de alunos com deficiência em sala de aula. Seria uma forma de atender melhor. O que o senhor avalia? Isso fere o que prevê a lei? Desde que não haja nenhuma ferida à lei, vamos chamar assim, não tem problema nenhum. O que não pode, por exemplo, é diminuir a quantidade de alunos dentro da sala de aula e deixar alunos fora da sala de aula. Então, quer dizer, o colégio vai ter que ter uma adaptação, alguma forma instrumental aí de adaptação, para que essa situação não cause uma situação de discriminação. Até porque a discriminação agora é crime dentro da Lei 13.146, com apenamento de reclusão que vai de 2 a 5 anos. Rapidamente, o senhor podia citar alguns deveres da pessoa com deficiência? Olha, os deveres das pessoas com deficiências praticamente são os deveres que envolvem as pessoas sem deficiência, né? Zelar pelo Estado democrático de direito, saber agir com honestidade e moralidade, tanto social quanto pública, dentro do exercício ali da sua situação, e sempre primar pela seriedade e verdade, para que o Estado possa, de uma forma mais efetiva, lhe permitir uma habilitação, uma reabilitação, um acesso à informação e à comunicação mais digna. Tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista e pela participação aqui no Jornal da Justiça.